Pai, nós pedimos graça ao Senhor para que essa manhã seja produtiva e seja abençoadora para cada um de nós, que a gente possa conseguir compreender o conteúdo dessa aula e, ó Deus, aquilo que vamos aprender não seja apenas conhecimento, mas seja revelação para cada um de nós. Segundo, ó Deus, o que cada um de nós precisa nessa manhã, eu peço que o Senhor venha agir e abra, Senhor, o nosso entendimento espiritual para que a gente possa receber a revelação na medida certa. Amém. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou andar com a aula, vou passar algumas coisas que eu já falei, então vocês vão ver, mas aí o que a gente já falou semana passada eu vou passar meio reto, tá? Mas se tiver dúvida, não se constrange. Levanta a mão, tá? E aí a gente para e vamos ver qual é a dúvida que tem, tá bom? Só vou pedir para não começar já a perguntar sem levantar a mão, porque às vezes eu estou no meio do raciocínio e se alguém começa a falar, pode me cortar o raciocínio e eu não conseguir voltar depois, já aconteceu. Então, quando você levanta a mão, eu posso terminar o raciocínio e depois eu vou abrir o espaço para você falar, tá bom? Vamos lá. Então, para conhecer o projeto eterno de Deus, e é disso que a gente vai falar todo esse semestre, para conhecer o plano eterno de Deus, a gente precisa conhecer aquilo que Deus mostra nas Escrituras sobre isso, né? Precisamos conhecer as Escrituras. E a chave de tudo está no... Quem consegue ler? Nós falamos semana passada, né? A chave de tudo está no Bereshit. Bereshit, o que quer dizer Bereshit? O princípio, né? O começo. Então B quer dizer na, Resh, ou Resh, quer dizer cabeça, e o It, que é algo indefinido, ele está na palavra, mas ele faz uma ligação ali. Mas o significado está na cabeça, ou no princípio, naquilo que começa. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que cada livro do Velho Testamento, ele na verdade, alguns são colocados, livro do profeta Joel, livro do profeta Isaías, né? Mas o nome para o povo hebreu tinha a ver com a primeira frase, né? Então, aquela primeira frase é que de fato fazia sentido para eles. Então eles chamavam o livro pela primeira palavra ou a primeira frase. Como Gênesis começa com no princípio, então não seria Gênesis, seria no princípio o nome do livro, ou Bereshit, certo? Um esboço de Gênesis, e é interessante a gente olhar para Gênesis, por quê? Porque quando a gente olha para Gênesis, ele vai nos revelar esse plano eterno de Deus, viu, gente? Às vezes a gente pensa, despreza um pouco, né, Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, e acha que não vai trazer nada novo. Mas o livro de Gênesis é muito revelador para nós. Ele traz muita coisa, principalmente quando a gente entende esse pano de fundo, tá? Então vamos lá, olhando para o livro de Gênesis, a gente vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 11, o princípio, a queda e a degradação da raça humana. Então Deus cria o homem e coloca no jardim, e quando Deus cria o homem e coloca no jardim, vem logo em seguida a queda. Quanto tempo levou entre Deus criar o homem e a queda? Nós não fazemos ideia, né? Não há como mensurar isso, não há como medir isso. Pode ter sido um tempo muito grande. Ocorre que a questão tempo, não é, ali também a gente não tem acesso de como ele era medido. Por quê? Porque a morte só entra na história humana a partir da queda, certo? A morte só entra na queda. Agora eu acho que não chega mais ninguém, viu? Mas só cuidado com a cabeça, viu? Então, a morte só entra ali na hora que o pecado entra, né? Então, se a morte é uma consequência do pecado, não existia morte antes.
Entendeu? Então a morte física, como nós a conhecemos, não existia, porque ela foi uma maldição e, na verdade, uma maldição, mas que trouxe consigo uma válvula de escape que Deus deu. Como assim? Deus dando ao homem a possibilidade de se livrar do corpo do pecado. Lembra que Paulo fala lá em Romanos isso? Né? Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que a gente não sirva mais a esse homem do pecado, a esse velho homem, essa velha natureza escravizada pelo pecado. Então, aí o princípio, Deus cria tudo, coloca no jardim e o pecado entra, né? E aí, quando o pecado entra, vem todas as consequências que alcançam não apenas o homem, mas toda a criação geme. Paulo fala em Romanos, toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, como consequência da queda, veio a degradação. Veio, ladeira abaixo. Então, o ser humano criado perfeito por Deus, livre, né? Esse homem faz a decisão errada, toma a decisão errada e então entra num declínio. Até que chega um ponto que Deus fala, me arrependo de haver criado o homem. Como ele fala pouco antes de chamar Noé para construir a arca. Me arrependo de ter construído o homem. Vamos lembrar que a palavra arrependimento para Deus não tem o mesmo significado para nós, certo? Então são palavras que a gente atribui a Deus e que na verdade é uma forma da gente compreender aquilo que Deus está fazendo, que Deus está falando, que Deus está sentindo. Então a ideia é, Deus olha para a criação, é como se a gente também dissesse, usando uma outra palavra humana, Deus se entristecesse, mas não há tristeza em Deus, né? Mas a gente dissesse, Deus se entristeceu porque o homem não o buscava, o homem se afastou e entrou num declínio espiritual completo, certo? Então, isso faz com que Deus preserve Noé e a sua família, porque Deus diz, encontrei um homem, né? Assim como ele encontrou Davi, lá na frente ele encontrou Noé. Noé andava com Deus. Então Deus preserva Noé e com Noé a sua família. Aí Noé fica na arca, tudo acontece, tudo é destruído, vai ter o recomeço. Tudo recomeça e recomeça mal, né? Porque novamente o pecado entra dentro da família de Noé e daí toda a raça humana caída. Então a gente vai ver até o capítulo 11 esse processo de degradação. O homem não consegue se levantar, ainda que hajam alguns focos, né? Algumas pessoas, Deus sempre tem o seu remanescente, gente. Deus sempre tem o seu remanescente. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, no meio de qualquer povo, no meio de qualquer grupo, Deus sempre tem o seu remanescente. Ainda que você olhe à volta e vê que tudo está indo muito mal, você pode ter certeza, tem gente que está aceso lá dentro. Tem gente que está ali buscando. E por causa dessas pessoas, Deus se move, né? Então foi o caso de Noé, né? Noé, ele andava com Deus e Deus preservou Noé, a sua família e tal. Só que aí chega capítulo 11, a gente vai encontrar Nimrod, né? A construção da torre e a ideia que eles tinham de construir para si um nome, né? Tocar o céu, ou seja, manipular as forças espirituais através dos astros, né? Porque aí é outra coisa que a gente vai ver mais para frente, porque a ideia da torre era muito mais do que construir uma torre para alcançar Deus. É muito mais complexo do que isso, né? Então, quando chega naquele ponto, Deus espalha os povos pela terra, né? As línguas e tal. Então, Deus chama Abraão depois. Abraão habitava numa terra idólatra e Deus chama Abraão. Onde está isso? Finalzinho do capítulo 11, né? E de forma mais detalhada, capítulo 12, o chamado de Abraão e quando ele sai da terra para Canaã. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vai ver isso. A criação do universo, a queda do homem, o dilúvio, o início do julgamento, que é Noé,
a Torre de Babel, Nimrod. E aí a gente entra na segunda parte, a história patriarcal da raça hebraica. Certo? Aí, oi. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou que a morte, ela veio como consequência do pecado, a morte física. Sim. E a morte espiritual, ela já existia ou só em potencial? Não, só potencial. Ah, tá. Por exemplo, vamos colocar algo que a gente vai tocar nisso mais para frente, né? O mal já existia antes do homem pecar? Sim. Havia um querubim caído. Ah, tá. E antes desse querubim cair, já existia o mal? Né? É uma pergunta. O mal já existia? Se ele não existia, não havia a possibilidade do querubim cair. Concordam comigo? A questão é que o mal, ele é eterno no sentido de potencial. Novo aluno? Professor do Jânio, mas ninguém não está aqui. Chegou, pega a cadeira. Então, ô Márcio, eu acho que vai ter que ir ali atrás da mesinha lá, pra gente fazer uma meia-lua ali na frente do... Bom dia. Bom dia. A gente vai ter que colocar lá junto com o Márcio. Você põe duas? Ah, ele voltou pro lugar. Deixa eu gravar. Então, a questão do mal é, o mal já existia antes, existia em potencial. Entendeu? O potencial do mal sempre existiu, porque não poderia haver o bem sem a possibilidade de haver o mal. Senão não seria bem, seria neutro. Ok? O homem, quando ele é criado moralmente neutro. Certo? Quando ele desobedece comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passa a conhecer o mal. Porque o bem ele já conhecia que era Deus. Então ele passa a conhecer o mal. Por quê? Porque o mal para o homem já existia por causa da queda daquele querubim, né? Que a gente vê lá em Ezequiel 28, que a gente vai ver talvez nessa aula ainda. Então, voltando na sua questão. Então, a morte, por exemplo, quando ela entra, ela é dada por Deus como morte física e morte espiritual. As duas, porque a morte espiritual é quando ele é tirado do jardim. Porque no jardim ele tinha acesso à árvore da vida. Quando ele é tirado do jardim, ele perde o acesso à árvore da vida. E a árvore da vida fala do próprio Deus, fala de Jesus, certo? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. Então, quando o homem é tirado do jardim, essa morte espiritual fica configurada, porque a morte espiritual não é um apagar, não é como a morte física que se esvai. A morte espiritual é a separação completa de Deus. É por isso que na cruz, quando Jesus está ali, levando os nossos pecados e nós junto com Ele naquela cruz, com todos os nossos pecados, Ele grita ao Pai, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isso? Porque eu serei separado do Pai. Porque o pecado, naquele momento, fez uma separação. E pela primeira vez, aquele que era em unidade com Deus, pleno, viu-se separado do Pai. Por quê? Porque naquele momento estávamos todos nós com Ele na cruz, mas a gente não estava sem pecado, nós estávamos com todos os nossos pecados. Então Ele sofre a pena para que a gente pudesse ser livre. Certo? Deu para entender? Então essa é a ideia da morte entrando ali no jardim.
Então, capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, a gente vai ver a história patriarcal da raça. A gente vê Abraão, a chamada sobrenatural dele. Pois não? Alguns pontos. O senhor disse assim, que a palavra inicial aqui dá nome ao capítulo. Então, por exemplo, número seria no segundo ano? Sim. A expressão original ali é que vai determinar qual era o... Aí, em relação a isso que o senhor comentou, né? Retirado do jardim e separa completamente de Deus. Quando o homem, se Adão era neutro, certo? E ele comeu da fruta do conhecimento. Então, ele conheceu o mal. Então, se ele comesse da árvore da vida, aí não existiria a possibilidade de ele conhecer o bem. A questão é, a árvore da vida já estava acessível. Não é que ele tinha as duas árvores para escolher qual das duas. Então, Deus disse para ele, de toda a árvore que tem no jardim você vai comer, menos uma. E a gente vê que a árvore da vida está lá, Apocalipse declara isso, a Bíblia deixa claro para nós. Então a árvore da vida estava no jardim. Então ele tinha acesso a qualquer momento, e era isso que garantia para ele vida. Vida física e vida espiritual. Certo? Quando ele come do fruto daquela árvore, o que acontece pela desobediência é que essa porta se fecha. E agora ele só vai se alimentar da vida outra vez através de Jesus. Então, na história patriarcal da raça hebraica, a gente vai encontrar ali, primeiro, Abraão, é chamada sobrenatural, né? Abraão, Deus chega para ele e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. O que Deus está dizendo em outras palavras? Abraão, vem andar comigo. O que vai acontecer é problema meu. Você só tem que vir comigo. Certo? E Abraão começa a andar com Deus e vai tendo experiências com Deus, certo? E isso vai marcando a sua vida ao ponto de ser chamado amigo de Deus, como Tiago diz. Isaac, nascimento sobrenatural, né? Ele vem exatamente como fruto de algo que Deus prometeu. Abraão e Sara entram num acordo e aí nasce Ismael, né? E Ismael não era o fruto da promessa, porque Deus disse que seria de Sara. Então nasce Isaac de uma forma sobrenatural, sendo eles já velhos e ela estéril. Vem Jacó, o cuidado sobrenatural de Deus. E aí a gente lembra que Isaac, ele tem em si todas as promessas de Deus refeitas, certo? Quando ele gera Esaú e Jacó, agora existe uma questão, são dois. Para quem vai a herança? Para quem vai o legado de todas as promessas de Deus? Então Deus já fala que vai ser em Jacó, o mais novo, né, o mais velho vai servir o mais novo. E aí quando isso acontece, Jacó ele não consegue esperar o cumprimento da promessa de Deus. Ele engana, junto com a mãe, engana o pai, engana o irmão. Quer dizer, o irmão nem tanto, né? Porque Esaú, de certa forma, abriu mão da primogenitura antes, né? Por um prato de lentilha. Ele não tinha o que reclamar. Mas ele vai, né? Engana todo mundo e depois tem que fugir, porque ele fica com medo de Esaú matar. E a gente olha pela história de Jacó, Deus cuidando da vida dele. Deus conduzindo a vida de Jacó para que ele se torne o grande patriarca. Por quê? Porque aí vem as 12 tribos, né? E dentro dos filhos de Jacó se destaca a pessoa de José. José é aquele filho de Jacó, que ainda novinho, era o caçula na época, né? Deus permite que ele se torne escravo. Seja traído pelos irmãos e se torne escravo. Gente, isso para a teologia da prosperidade é o fim. Como explicar
que alguém que estava ali escolhido por Deus se tornasse escravo, fosse parar numa prisão, traído 2 vezes pelos irmãos e pela mulher do Potifar, né? Esquecido pelos colegas da prisão, porque ele, afinal de contas ele havia ali tido o compromisso dos dois de que quando saíssem iriam tentar tirar ele de lá também, falar dele para o faraó. Estava endemoniado. Arranca essa página. Arranca esse herói fora. Entendeu? Mas Deus permitiu, porque fazia parte de um projeto. O caráter de José estava sendo forjado. E Deus sabia que José ainda não estava pronto. A gente vai ver isso mais para frente, né? José, ele é a pessoa certa para Deus. Ele recebe um sonho para que ele soubesse. Aliás, o que alimentou, e a gente sabe disso, o que alimentou José durante todos esses anos tenebrosos da vida dele, foi exatamente o fato de José ter tido aquele sonho. Ele tinha uma promessa. Então, quando tudo parecia ir pelo ralo, né? Tudo saindo, escoando, quando tudo parecia que não dava em nada, ele tinha uma promessa. Como é que eu sei que ele guardou essa promessa e ele continuou firme? Porque quando ele está lá na prisão e os 2 colegas têm sonhos, o que ele diz? Opa, sonha comigo. E ele interpreta 2 sonhos. E quando o faraó chama, ele sabe que se ele fosse a presença de faraó e inventasse alguma coisa e não fosse realmente interpretação, ele, José, como prisioneiro, seria morto. Mas ele vai. Por que ele vai? Opa, o Deus que eu conheço é o Deus que fala por sonhos. Então ele manteve uma promessa de Deus de pé no coração durante todo aquele período. É por isso que às vezes Deus vem e nos toca com a palavra, fala através de alguém, nos dá um sonho, nos dá uma promessa. Por que Deus faz isso? Para que a gente mantenha o pé firme, apesar das circunstâncias. Porque Deus sabe que nós somos como Abraão. É ou não é? Uhum. Nós somos como Abraão. O tempo vai passando e a gente começa a achar assim, não é bem isso, né? Coisa da minha cabeça, eu acho que é de outro jeito. E a gente começa a encontrar o nosso próprio jeito de fazer as coisas, ao invés de esperar o tempo de Deus. Então Deus, por exemplo, com Abraão, Deus foi relembrando a promessa para ele ao longo da vida dele. E mesmo assim, ele ainda teve problemas, né? Só lá na frente, já com Isaac grandinho, é que a gente vai ver que Abraão estava firme já na sua fé com Deus. Fala aí. Noé também teve um chamado. Sim. Certo? E foi similar ao de Abraão, porque, assim, no meio de todo o povo que existia na época, Noé foi chamado. No meio de todo o povo que existia em outra época, Abraão foi chamado. Uhum. Isso significa que como Noé não deu certo, ou Noé já estava, assim, Abraão já estava nos planos de Deus. Quer dizer, depois de, mesmo Noé não tendo conseguido ninguém da família dele, muitos anos depois, muitos séculos depois, sei lá quanto, aí surge Abraão, que vai responder ao chamado de Deus. Qual que é a diferença entre Noé e Abraão? A questão de Noé é que Deus não faz a promessa de criar um povo através dele. Deus preserva a raça humana através dele. Entendeu? Essa é a diferença. Então, com Abraão, a raça humana é preservada por causa de Noé, por causa do coração dele, porque ele andava com Deus. Então, por causa dele, Deus não destrói a raça humana, Deus preserva. Aí, depois, lá na frente, Deus chama Abraão e diz: eu vou no meio da raça humana, eu vou constituir um povo que seja meu. Certo? Então, o plano de Abraão, de Deus para Abraão, já era anterior a Noé. Mais uma pergunta. A questão de José é interessante, assim, a identidade, ele sabe qual é a identidade dele. Né? O que, assim, a gente tem muita dificuldade, eu acho que nesse aspecto. Então, interessante que ele,
ele teve sonho, e esse sonho levou ele para a prisão. Levou ele a ser vendido, a ser traído. Mas mesmo assim, ele manteve esse dom que Deus deu para ele. Então eu acho que assim, a característica principal dele talvez fosse isso, ele ter identidade, saber quem ele é, saber para que ele veio, né? Ele não menospreza. Exato. E possivelmente também a criação dele, porque a gente vê que ele era mais apegado ao pai, era mais caseiro, né? Enquanto os irmãos não. Então os irmãos estavam fora, né? E ele vai ao encontro deles, que eles estavam lá trabalhando, mas ele estava em casa. Então tudo leva a crer que José era mais apegado aos pais. E isso, de certa forma, influiu na consolidação da identidade que ele tinha, né? Ele ouviu mais as histórias do pai. Isso, porque aí, né, vem todo o histórico de trás, as promessas, né? Então, exato. E quando o José, ele chega com o sonho, por exemplo, os irmãos, eles menosprezam, mas os pais não, respeitam. Aí tem a característica do relacionamento. Quer dizer, o pai tinha mais relacionamento com Exatamente. A proximidade com os pais gerou um fortalecimento na identidade pessoal. O senhor tem uma pergunta. Quando o senhor disse que Jacó, Deus já tinha escolhido Jacó. Sim. Quando foi isso? Onde está? Antes dele nascer. Quando estava para nascer, ali na hora do parto, vamos dizer assim, a mãe estava agoniada, quase morrendo por aquilo lá. E Deus disse para ela, não se preocupe, né? Ele vai nascer, eles vão nascer, mas o mais novo, o mais velho vai servir o mais novo. Entendeu? Então ele já fala com a mãe antes dele nascer. Aí nasce, né? E quando nasce, isso vai se concretizar. Eu não percebi isso. Vamos lá? É interessante essa questão, acho que eu já cheguei a comentar que Esaú e Jacó são descendentes de Isaac. Poderia ter saído dali 6 e 6 tribos, ou 4 e 8, alguma coisa assim, né? Dos dois, como saiu de Jacó as 12, né? Ele não saiu dos 12 e ficou só um, não. Poderia, só José prestou, o resto vamos descartar. Aí a partir daí Deus usa, mas é uma questão que Deus, ele consegue enxergar lá na frente, né? E Esaú, ele não ia realmente assumir aquilo que Deus tinha preparado. Porque ele era descendente legítimo de Isaac, né? Diferente de Ismael. Esaú, por exemplo, já tinha um coração dobre, né? Ele era o mais velho, ele poderia reivindicar o direito de primogenitura, mas quando Jacó oferece para ele o prato de lentilha, né? Porque ele veio cansado do campo, foi caçado, não pegou nada, né? E aí ele chega cheio de fome, o Jacó oferece para ele o prato de lentilha para que ele possa estar bem, mas ele diz, mas eu dou o prato de lentilha se você me conceder o seu direito de primogenitura. Ele não pensa duas vezes, porque ele não deu valor àquilo que ele tinha, né? Então esse coração que não era firme, que era dobre, uma hora queria, outra hora não queria, é que fazia de Esaú a pessoa que não era adequada, né? E Deus de antemão já sabia. Já Jacó, ele era um enganador, né? Ele era um enganador, mas ele era firme na coisa. Ele queria uma coisa, ele ia atrás. E é como se Deus tivesse olhado para ele e visse o potencial. Gente, Deus olha para mim e para você, sabe que não somos imperfeitos. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus não fica olhando para a gente, vendo aquela sombra de coisas erradas, de defeitos que a gente tem. Deus olha para mim e para você, vê todo o potencial que eu e você temos e onde nós podemos chegar. É isso que Ele vê em nós. Então, isso é maravilhoso, porque Deus olha para Jacó, ele é um enganador. Sim, mas para Deus isso não quer dizer nada. Deus deu uns trancos nele durante a vida
E pronto, ele chegou onde Deus queria. Mas e daí? Né? Ele foi o escolhido. Pronto, ponto final. Foi ele. Com todos os defeitos, foi ele. Porque Deus olhou o potencial, onde ele podia chegar. Onde ele estava disposto a chegar. O preço que ele estava disposto a pagar para chegar lá. Talvez se ele não tivesse enganado o pai, né? Ele não teria sido enganado também pelo sogro, né? De ter trabalhado. Então, Deus deu trampo lá no sogro, né? Porque aí ele encontrou um que enganava mais do que ele. Quem engana será enganado. Se ele não tivesse sido enganador, ainda permaneceria isso dele ser firme. Uma Sim, pessoa firme. possivelmente. E provavelmente a vida dele fosse mais fácil. Não é? Com certeza. Se fosse obediente. Então, assim, é melhor não ser rebelde, sofre menos. Uhum. Né? Mas a gente tem que ser rebelde. É. O exemplo clássico para nós é o povo de Israel, gente. Eles podiam entrar em Canaã em uma semana, 10 dias. Eles levaram 40 anos. Isso quer dizer que um coração endurecido pode exigir um tratamento de Deus mais longo. Jacó foi tratado a vida inteira. Se ele não fosse enganador, mas mantivesse só o lado positivo da personalidade dele, né, não haveria esse tratamento todo. Mas Deus teve que tratar com ele a vida inteira para ele chegar onde Deus queria que chegasse. Por quê? Dureza do coração. O povo teve que caminhar 40 anos rodeando o deserto. Por quê? Dureza do coração. E lembra o seguinte, a gente às vezes foca no fato de que uma geração morreu no deserto. Mas a questão não é essa, Deus estava tratando com um povo. Quando Deus está tratando com o povo, ele não vê a individualidade. Ele tratou o povo como se o povo fosse uma só personalidade, uma só pessoa. Então, essa pessoa que saiu do Egito, teve que caminhar 40 anos no deserto, ter o caráter tratado, para poder chegar e entrar em Canaã. Imagina se aquela primeira geração tivesse chegado diante de Jericó. Eles iam rodear, tocar trombeta. Imagina se essa mesma geração, depois de passar por Jericó, tivesse sofrido aquela derrota lá com a cidadezinha de Ai. Eles iam dizer, nos trouxeste aqui, andamos 40 anos no deserto para morrer diante de um povo tão pequeno. Porque era uma geração que ainda estava apegada ao Egito. Entendeu? Então, essa pessoa teve que ser tratada 40 anos no Egito para chegar onde Deus queria que ela chegasse. É assim que Deus trata conosco. Deus nos pega e começa a tratar. Quanto mais duro o coração, mais longo o tratamento. Sério, né? Vamos lá. A grande divisão do livro de Gênesis. Bom, eu fiz a perguntinha e vou fazer outra vez. Em quantas partes é dividida a Bíblia? Duas. Qual a primeira? Gênesis 1 a 11. A segunda? Até Apocalipse 22. Né? Essa é a grande divisão da Bíblia. Por quê? Gênesis 1:1 nos fala sobre o que nós vimos. Criação, né? A bênção do jardim, mas a queda e a degradação humana e a incapacidade do homem de mudar essa história. E Gênesis 12, Deus chamando o povo, dizendo, agora eu vou mudar pelo meu jeito. Vai ser pela descendência desse, que eu vou trazer aquele que vai pisar a serpente. Né? Então, de Gênesis 12 até Apocalipse 22, a gente vai encontrar Deus revelando o seu plano de redenção. Por isso, gente, a gente não pode perder de vista uma coisa. A graça, ela não aparece só no Novo Testamento. Eu já vi pessoas falando, textos, até de pessoas assim, bem esclarecidas na Bíblia, pastores, líderes, professores, falando a era da graça. A era da graça, a gente começa em Gênesis 1.
que vai até Apocalipse 22. Porque sem a graça de Deus, nem o homem teria sido criado. E a partir do momento que o homem foi criado, já foi cheio da graça de Deus para ele sobreviver. E quando foi tirado do jardim, só a graça de Deus manteve ele vivo. E com tanta corrupção no coração humano ao longo desses séculos, né, milênios, só a graça de Deus para nos manter. Então a graça de Deus é o motivo, desde o início, para todas as ações de Deus. Então a era da graça, na verdade, compreende todo o contexto do tempo que Deus estabeleceu para o homem existir. Certo? Então Gênesis 1 a Gênesis 12, Apocalipse 12 são os dois pontos. A grande mensagem que nós encontramos em Gênesis: Deus está no controle da história. Deus está no controle. Deus está no controle. E a gente vê isso em todos os sentidos, em todos os aspectos de Gênesis. Deus está no controle. Quando a gente pensa que a coisa desandou, Deus está ali. Quando a gente pensa que a pessoa abandonou, Deus está lá. Olha para Jacó, né, que a gente citou agora. A história de Jacó é evidência de que Deus sempre esteve controlando todas as coisas. Dois grandes limites são estabelecidos. O livro de Gênesis começa num jardim e termina num caixão. Pastor, se não tivesse tido pecado, então todos estariam aqui. Abraão, Isaac, Jacó. Sim, sim. Isso seria o céu. Eu não sei se teria chegado na nossa geração. Sério. Porque a terra já teria sido cheia nessa altura. Imagina. Né? E aí eu não sei se Deus iria criar algum mecanismo para povoar outros planetas. Porque nós já somos 7 bilhões. Então, hoje, né? Hoje. Fora o que já existiu. Tem muita nervosia. Então, não sei se chegaria a nossa geração, mas que a Terra seria cheia da glória de Deus, com certeza, né? Bom, então Gênesis começa num jardim e termina num caixão, porque é a morte de José. Hã? Fiquei pensando no caixão. É a morte de José. É quando José morre, ele é sepultado e, curiosamente, aparece lá que José ele pede um compromisso, né? Antes de morrer, ele pede um compromisso dos seus descendentes. Ele diz: olha, quando vocês saírem daqui e for para a terra, porque Deus vai fazer isso, olha como ele se manteve firme. Quando vocês saírem daqui e forem para o lugar que Deus prometeu, levem os meus ossos. Levem os meus ossos. Eu não quero ficar nessa terra, não quero que meus ossos fiquem aqui. E depois, quando o povo sai, está lá escrito que eles levam os restos de José, né? Para que ele possa entrar na terra junto com eles. Depois, o homem começa onde Deus o colocou e termina onde o pecado o colocou. Então, Gênesis começa onde Deus colocou, jardim. E termina onde Deus o colocou, onde? No Egito. Por isso que a gente pega essa parte de 1 a 11, porque tudo está ali, de certa forma, resumido, né? O fato de que a degradação humana trouxe consequências. E a consequência é, mesmo Deus começando a história de um novo povo, esse povo ainda vai parar no Egito, porque as consequências do pecado ainda estão ali presentes. A consequência do pecado não foi tirada só porque Deus escolheu Abraão. Certo? Então, quando eles vão para o Egito depois, isso é apenas mais uma consequência do pecado. Vamos seguir. A autoria de Gênesis, tudo indica que Moisés foi o autor, né? É atribuído a Moisés. Mas quando que Moisés fez isso? Gente, ele teve 40 anos andando com o povo pelo deserto. Ele teve 2 subidas no monte, 40 dias com Deus falando. Então, você fala assim, onde ele recebeu a revelação sobre a criação do mundo? Uau, 40 dias no monte é suficiente, né? Aliás, gente, para Deus falar com a gente, vamos dizer assim, dentro do nosso
a nossa limitação de tempo, Deus não precisa de milésimos de segundos. Vamos pensar num sonho. Às vezes você tem um sonho, você tem a impressão que foi aquele sonho longo. Foi segundos, porque veio todo um contexto junto, né? Quando Deus fala conosco, é ainda mais intenso. Milésimos de segundos, vem alguma coisa. E você tem toda aquela revelação. Você tem toda aquela impressão, você tem aquela visão, enfim. Né? Então imagina passar 40 dias no alto do monte, e ali face a face, que Deus disse, né, para Arão e Miriam, quando eles se revoltaram contra Moisés lá, queriam ser profetas junto com Moisés, ter o mesmo status de Moisés, e aí Deus disse, olha, eu falo através dos profetas, mas com Moisés é face a face. É diferente. Então você imagina se ele não teve condições de ter toda essa revelação histórica de coisas que ele não viveu, né? A partir do chamado dele, né, lá no Monte Horebe, a gente vai, lógico, aí a partir daí ele está registrando tudo que está acontecendo. Mas e o que veio antes? Né? Como ele sabia? Algumas coisas era transmissão dos seus pais, desde Abraão. Né? Mas e o que veio antes de Abraão? Porque Abraão foi tirado de uma terra idólatra. Como é que ele ia saber as outras coisas? Aí a gente tem que entender que Moisés registrou porque Deus trouxe para ele revelação, como trouxe para Paulo. Paulo escreve coisas que não estão nos evangelhos, mas não discordam do evangelho, estão exatamente como as coisas foram ensinadas por Jesus, né? Mas onde Paulo encontrou toda essa sabedoria, todo esse conhecimento? Ele diz, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, e ele viu coisas que não dá nem para falar. Então, Paulo teve revelações de Deus, e foram coisas que Deus deu para ele, e foi para ele. Não fez isso com mais nenhum dos apóstolos. A gente vai chegar a saber o que é o terceiro céu? A gente vai falar um pouquinho sobre céu, né? Mas a gente não vai esmiuçar isso, né? Mas a gente vai ter uma compreensão quando a gente fala sobre 3 tipos de céu, né? Aí a gente vai chegar lá. Se por acaso eu não esclarecer essa parte, você volta aqui chamar, tá? Então vamos lá, autoria Moisés. A data provavelmente foi escrito por volta de 1440 a.C., durante a peregrinação no deserto. Certamente lançou mão de registros históricos e coisas que ele teve acesso do Egito, né? Porque ele estava numa civilização avançada, né? Os egípcios eram a grande civilização daquele tempo. Então, muita coisa do mundo ele teve acesso de conhecimento, ele estudou e foi preparado. Ele foi preparado, vamos dizer assim, para ser um faraó. Ele foi preparado para ser um grande líder, né? E aí, no caso, então ele tinha acesso a todas essas coisas. E a revelação de Deus, que logicamente vai acima até disso aí. Quais são os elos entre Gênesis e Apocalipse? Isso aqui eu vi na semana passada, então eu só vou passar, tá? Então, primeiro, Apocalipse 21 é sequência de Gênesis 2. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você vê a criação perfeita de Deus. Você olha para Apocalipse 21 e você vê a nova Jerusalém celestial. Você vê novamente a criação perfeita de Deus. Todo o restante da Bíblia gira em torno de Gênesis 3. O que tem em Gênesis 3? A queda. O pecado entrando no mundo. Então, todo o restante da Bíblia está falando a respeito de Gênesis 3 e do cumprimento de Gênesis 3,15. Vocês lembram o que diz Gênesis 3,15? É a promessa de Deus. Quando o pecado entra no coração humano, Deus disse que mandaria que seria a semente da mulher, né? E que ele viria para pisar a cabeça da serpente. Ambos os livros falam de um novo começo. Ou seja, Gênesis tem o começo, a queda e um novo começo em Abraão. Apocalipse fala de um novo começo espiritual. Árvore da vida, o rio, a noiva, Deus caminhando com o homem, paraíso, tudo isso está em Gênesis e está também em Apocalipse. Primeiro e último. No primeiro tem tudo isso, no último também tem.
Certo? Em Gênesis nós encontramos o paraíso sendo fechado. Deus tira o homem e fecha. Em Apocalipse, esse paraíso é reaberto. Em Gênesis, o pecado expulsa o homem do paraíso. Em Apocalipse, encontramos o homem sendo acolhido por causa da graça. Em Gênesis, a maldição que vem por causa do pecado. Em Apocalipse, nós vemos a maldição totalmente retirada. Em Gênesis, a árvore da vida proibida, mas em Apocalipse, o acesso à árvore da vida é recuperado. Se você olhar os dois, você vai ver isso de uma forma muito clara. O homem é tirado do jardim onde estava a árvore da vida, mas quando você entra em Apocalipse, você vê que no meio da cidade, a árvore da vida estava lá. Em Gênesis a gente encontra morte e sofrimento. Em Apocalipse, nós vemos que somos livres da morte e do sofrimento. Em Gênesis, o jardim contaminado. Em Apocalipse, a cidade sem qualquer contaminação. Em Gênesis, encontramos o primeiro Adão que perde o domínio de todas as coisas. Em Apocalipse, a gente encontra a restauração desse domínio pelo segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Vamos lembrar quem fez o primeiro, né? Vocês fizeram. Primeiro Adão, Jesus. Primeiro Adão é aquele que está lá no Jardim do Éden. Com ele, o homem natural é criado. Segundo Adão, Jesus. Com ele, uma nova raça é criada. Que nova raça? Espiritual. Por isso Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura. Por isso Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou seja, primeiro Adão, homem natural, raça natural, gerações naturais. Segundo Adão, uma nova raça espiritual. Ok? Em Gênesis, o triunfo da serpente e a sentença que vem sobre ela e sobre aquilo que ela provocou, né? E em Apocalipse, o triunfo do Cordeiro e a sentença executada. Porque se nós vemos o triunfo da serpente em Gênesis, e ali é um triunfo, né? Porque ela consegue fazer com que o homem peque e toda a criação de Deus seja contaminada pelo pecado. Então, se em Gênesis nós temos o triunfo da serpente, nós vemos em Apocalipse o triunfo do Cordeiro. E não apenas o triunfo do Cordeiro, mas a sentença que Deus havia declarado sobre a serpente sendo executada de forma completa. Em Gênesis o homem está sozinho, mas em Apocalipse é uma raça e uma grande família. Em Gênesis, o pecado em seu começo, e em Apocalipse, o pecado no seu final. Então, quando a gente vê, né, isso aí, é interessante. Guardem uma coisa, porque a gente vai ver isso agora. Começo e fim, ok? Eu fiz um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. O que nos leva a crer que Deus começa em Gênesis, o pecado entra, de Gênesis até o livro de Judas, que é o que vem antes de Apocalipse, ali é Deus tratando para remover o pecado do homem. Em Apocalipse, aquilo que estava aqui se torna real outra vez. Então, na verdade, o que nós vemos em toda a história? É Deus nos levando de Gênesis para o Apocalipse. Da realidade da queda para a realidade da redenção.
da realidade da contaminação para a realidade da descontaminação. Tudo que acontece entre um e outro é o processo de Deus de tratar conosco. Certo? Então, quando a gente olha assim, qual é o nosso futuro? Nosso futuro é Apocalipse, mas o nosso futuro está lá atrás. O nosso futuro está no passado. Porque Deus está nada mais, nada menos do que restaurando algo que Ele já havia feito. Ok? Vamos lá então para Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Então ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bem, a gente vai ver primeiro o verso 2. Olhando para o verso 2, depois a gente vai voltar para o verso 1, para a gente entender esse contexto. Mas ele diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era sem forma, ou na versão que eu peguei agora, a terra estava sem forma e vazia. Bom, aí nós vamos entender como esse texto está construído no original, porque isso é importante para a gente. Deixa eu fazer aquele esclarecimento professoral, né? Gente, vamos lembrar o seguinte: isso aqui é uma tradução, ok? A tradução é a tentativa de se transportar a linguagem de uma outra língua para a nossa língua da forma mais exata possível, ok? Quando a gente faz isso, corremos o risco, às vezes, de interpretar incorretamente palavras, certo? O sentido de frases. E por isso, na hora de escrever, ele não fica totalmente exato na nossa língua. Não estamos falando que a Bíblia está errada, estamos falando que a tradução para o português, ela pode conter alguns equívocos. Se você olhar, 99,9% das Bíblias estão lá, quando tem assim isso aqui está escrito aqui, traduzido da Bíblia de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um padre que fez a primeira tradução para o português, sem muitos recursos. Ele era estudioso, era conhecedor, mas sem muitos recursos dos que a gente tem hoje. A partir da tradução dele, começaram a surgir novas versões, aí que entram as versões. Versão atualizada, versão revista e corrigida, ou só revista. Quando você olha na Bíblia que está escrito isso, então você descobre que ela é aquela versão de João Ferreira de Almeida, que ela foi revisada várias vezes depois, para tornar o texto mais fiel ainda ao original. Ok? Bom, esclarecido isso, então é aí que a gente entra na questão do texto. Por que a gente vai olhar no original? Por causa dessa particularidade da tradução. Embora tenha tido muitas revisões da Bíblia para tornar o português mais fiel ao original, ainda assim, muitas vezes palavras do original, elas são muito ricas, têm vários significados. E como elas têm vários significados, o que acontece é que quem está traduzindo tem que optar por uma delas. E ele vai procurar qual que se encaixa mais dentro do contexto da fala, né, daquilo que está escrito no capítulo, no versículo, ele procura. Mas aquela palavra muitas vezes tem outros sentidos que podem enriquecer o conhecimento. Então por isso a gente vai no original. Tá? Pastor, uma das coisas que complicam, além dessa questão da língua, ao meu ver, seria a questão da relação social das pessoas, que era diferente. E às vezes a gente não consegue, vi muitos pastores vindo pregar e dando um contexto social daquilo que estava acontecendo,
que a gente jamais entende aquilo, porque não é uma realidade social nossa hoje, Sim, né? Quando ele fala, por exemplo, quando aquela mulher derramou ali aquele perfume caríssimo, né? Me lembro que o Maurício falou que aquilo provavelmente ela estava guardando pro casamento dela, ela abriu mão, teve que abrir mão, talvez do casamento dela, porque era um tipo dota, eu não sei. Então tem coisas culturais também, além da língua, são valores culturais daquela geração que às vezes pra gente fica difícil, porque não é uma realidade nossa, né? Aí junta a língua com a cultura. É isso mesmo, né? Exato. Tudo isso vai ajudar a gente a compreender o que o autor estava querendo de verdade falar. Dentro da mesma língua, se eu pego alguma coisa em português, 1000 anos atrás, eu entendo muito pouco lendo isso hoje. Quer dizer, o próprio tempo dentro da mesma linguagem, do mesmo desenvolvimento, ele muda totalmente. Na década de 60 se lia João Ferreira de Almeida sem revisar e sem atualizar. Se eu pegar ela bem rebuscada, né? Só nesse exemplo. Exato. É isso mesmo. Aliás, gente, quando eu estava fazendo seminário, eu ouvi uma colocação de um professor e aquilo ficou para mim. Aí depois, por causa do meu pai, que ele gostava de ler jornal, mas comprava alguns livros e tal, e isso de certa forma teve influência sobre mim, eu peguei aquela frase e coloquei ela na prática. E a frase dizia assim: olha, você quer aprender a falar um português correto? Quer aprender a colocar o português de forma correta, sem se preocupar com tanta regra do português? Leia Machado de Assis. Verdade. E eu comecei a pegar, porque meu pai tinha livros do Machado de Assis em casa, e eu comecei a ler. E comecei a prestar atenção como eram construídas as frases, significado das palavras, entendeu? Como ele desenvolvia os raciocínios. Gente, Deus usa o que a gente tem. Entendeu? Então, por exemplo, já teve um professor universitário que estava aqui num culto nosso uma vez, veio e falou assim: o senhor é professor de português? Eu falei assim: não, porque o seu português é muito bom. Bom, eu não sei, gente. Sabe por que eu não sei? Porque eu não conheço as regras. Verdade? Quando eu preciso entender alguma coisa de regra de português, eu procuro a Gisele, ela sabe. Aí eu pergunto se está correto, né? Então, eu tenho meus escorregões? Tenho. Por quê? Porque, assim, é muita regra, eu não conheço tudo. E não conheço nada, né, na verdade. Mas eu aprendi a construção de ideias, de raciocínios, de palavras, ter um vocabulário mais rico. Foi lendo assim. Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis. Verdade. Agora, se o senhor pedir para algum adolescente, criança, ler Machado de Assis, não vai dar muito certo. Não, primeiro que não vai Então, eles gostar. usam uma linguagem mais pobre, porque a leitura deles é mais pobre. Não é? Eu também lia bastante Machado de Assis. Então, é o que eu vejo, assim, que nem o Guilherme. Eu fui na reunião do Guilherme, tem uma lista de livros, um deles é Machado de Assis. Só que aí o diretor já avisou: olha, não é Dom Casmurro curto e grosso, não. É uma edição, sabe? Simplificada. Uma coisa simplificada. E a gente fica olhando esses meninos e falando: nossa, como eles são os máximos. Gente, eu na idade deles, imagina, eu estava lá atrás. Só que, e a mesma coisa o Don Quixote, é tudo versão mudada, né? Revista e atualizada. Sim, porque se for Linguagem de hoje. o original lá, eu não aguento esse livro. É verdade. Aí eles vão ter mais dificuldade de fazer a leitura da Bíblia. Também é uma forma de bloquear os nossos jovens. Porque isso já transferiu na Bíblia, a versão jovem, a versão adolescente. Isso para a Bíblia. Por exemplo, olha, questão de Bíblia, estão fazendo a mesma coisa com Bíblias, né? Então tem a versão na linguagem de hoje, tem a versão a mensagem, né? E, por exemplo, eu tenho a versão a mensagem, mas ela muda completamente o sentido de alguns textos. Não dá para seguir aquela Bíblia. Para você pegar para uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, para ela ter uma introdução à Bíblia, tudo bem. Mas logo você tem que tirar aquela e dar outra. Por causa disso, porque ela torce, na tentativa de tornar contemporânea o texto, né? O autor da tradução ali
da linguagem, ele acabou saindo fora em alguns textos e forçando a barra em outros, porque ele tinha que simplificar. Ele vai usar palavras do português e não tão fiel àquilo que é original, né? Então, a tentativa de simplificar acaba criando esses problemas. E às vezes tem palavras que não tem tradução, né? Eu lembro o Mike, quando ele deu um seminário aqui, ele falou que tem uma palavra na Bíblia em inglês, que acho que é regar. Ele usou, acho que é esse termo, que a gente não consegue traduzir. A gente consegue trazer palavras similares, né? Isso, mas não tem uma palavra exata. Aí você pega do original na língua, ele vem assemelhando e não fica exato o original. Né? Exato. É como no inglês, né? Que tem a professora aqui, né? Tem palavras que você tem que, né, criar uma frase para você traduzir, porque não tem algo que seja similar no português. Né? Então, e existe também a possibilidade do autor inserir algumas colocar coisas na tradução que são dele próprio? Coisas pessoais. Acontece. Ideias próprias. O que acontece é o seguinte: quando vocês virem na Bíblia entre colchetes, quando está entre colchetes, não entre parênteses, mas entre colchetes, quer dizer que aquele texto não consta nos melhores originais. O risco da introdução de coisas não bíblicas na Bíblia é um risco real, mas como existem várias formas de tradução da Bíblia, então se um faz isso, o outro não vai ter. Teria que ter uma concordância para isso. Então, por exemplo, João Ferreira de Almeida fez para o português. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Certo? Só que isso, com o tempo, seria desmascarado. Por quê? Porque as revisões iam ver que havia textos colocados por ele e que não estavam nos originais que ele usou. Originais não, gente, não existe mais original. O que Paulo escreveu ali não existe mais, certo? Mas cópias de cópias de cópias foram sendo guardadas, reproduzidas, inclusive nas cartas de Paulo, porque tinha que correr muitos lugares. Então foram feitas cópias, certo? Então, o risco, esse risco existe? Esse risco existe, entendeu? Mas teria que ser assim um conluio mundial para que ninguém percebesse isso, né? Mas a gente sabe que não há, porque Deus é que preservou, né? Pastor, eu estava fazendo uma contagem rápida aqui. Na Bíblia Online tem 15 traduções. Uhum. E a gente está acostumado com aquelas 3, 4 que a gente via sempre. Surgiu NIV, aí surgiu, né? Mas sob controle. Mas hoje, se pegar, desse ritmo da internet, tem muita coisa. Até ficou a sugestão, se puder abordar a tradução de Bíblia e essas variações. A gente não teria tempo aqui no curso, né? Mas é algo real. Você pega a NVI, né, Nova Versão Internacional, ela é interessante, mas ela tem uns errinhos de tradução ali que pegam, né? Então, por isso que é bom a gente ter mais de uma versão. Eu comparo. Outro dia eu estava fazendo um estudo, esse que eu estou fazendo de 1 Coríntios, e eu queria comparar a versão que eu tinha com uma outra versão. E aí eu peguei e comparei. Aí comparei com o espanhol, não comparei com o inglês, comparei com outras versões do português, para ver exatamente como estavam aquelas traduções daqueles termos ali, né? Então, vamos dizer assim, a gente não vai pegar tudo e jogar fora. Todas elas, vão ter alguma coisa que pega. Todas elas. Então, a nossa preocupação é ser o mais fiel possível, né? E às vezes há texto que você não consegue, mesmo pegando o original, identificar exatamente o que o autor estava querendo dizer. Então você pega outra versão, como é que aquela turma que fez aquela versão, como é que eles interpretaram isso? Aqueles revisores que fizeram lá, como é que eles fizeram? E a gente assim vai compreendendo melhor o texto. Tá? Vamos lá então. Quantas horas? 10h15. Eu tenho que me guiar aqui. Então, Gênesis 1:2. Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia.
No original hebraico, a gente vai encontrar essa expressão, tohu vabohu, o H lendo como R, como se fosse até 2 R's. Então, isso que ele está dizendo aqui, quer dizer deserto e desolação. Tá? Então, a terra era deserto e desolação. Só que, a palavra era, também pode ser traduzida com veio a se tornar. E entra naquilo que eu falei. A tradução feita está no era. Ou, por exemplo, nessa versão aqui, estava, que já diferencia um pouco, né? Ou pode ser traduzida também como veio a se tornar. Bom, se você pega Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, você vai descobrir que em algum momento entre os versos 1 e 2, aquilo que era bom, porque Deus não pode criar caos e destruição, veio a sofrer uma variação abrupta. Porque no verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Certo? O que Deus cria é bom e harmonioso. Por isso que, atualmente, muitos autores têm olhado para essa tradução do veio a se tornar como mais autêntica, como mais apropriada para o original. Certo? Então, por quê? Porque Deus não cria caos, Deus não cria desordem. O que cria caos e desordem é o pecado. Então, alguma coisa aconteceu entre a criação de Deus, que era harmoniosa, boa, e o veio a se tornar desolação e deserto. Alguma coisa aconteceu aí. O que é que nós entendemos? E aí é o que a gente vai pesquisar um pouquinho na Bíblia. Uma possível recriação. Vocês já me ouviram falar isso em algum momento aqui na igreja. Tá? Então aqui a gente vai dar uma esmiuçada um pouco mais hoje. Então essa possível recriação. Por que eu falo de recriação? Porque aquilo que era bom, porque Deus só cria coisas boas, veio a se tornar deserto e desolação, caos. Como aquilo que era bom virou caos, e a gente olha para o final de tudo e a gente vê que tudo é harmonioso novamente, então alguma coisa está acontecendo aqui e nós vamos tentar entender isso, certo? Porque aí o texto vem e diz, nos versos seguintes de Gênesis 1, que Deus então fez separação entre a luz e trevas, Deus criou os animais, né? Separou águas de águas, águas da terra, enfim, Deus foi colocando tudo em ordem. É como se Deus pegasse aquilo que tinha virado caos e começasse a reorganizar as coisas adequadamente, ok? Quando a gente olha para Gênesis 28, os versos 12 a 19, esse texto fala da contaminação do coração daquele querubim, que era cheio de formosura, cheio de beleza, e que ele enche o coração de orgulho e desejo de ser como Deus. Então, Ezequiel 28, ele vai nos trazer a descrição desse fato. Ele diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, ou em pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, noutra versão, te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei, ou te fiz, perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras afogueadas. Vamos ficar até, deixa eu ver aqui, não, 17 também, até o 19. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E aqui em outra versão, jamais serás. Né? Aqui o que está falando? Está falando o seguinte, olha, havia um contexto antes da criação do homem. Essa criação anterior era uma criação basicamente mineral, porque está falando aqui de pedras afogueadas. Eram pedras que resplandeciam. E esse querubim tinha acesso a esse lugar glorioso. E ele estava permanentemente junto ao trono, ou tinha entrada permanente ao trono da glória. Ele estava diante de Deus constantemente. Esse querubim, ele tinha algo que ele fazia. Aqui o texto fala de comércio. A outra tradução para a mesma palavra é transporte. Ou seja, ele tinha uma função de transporte. Por quê? Não tinha comércio no céu. Ele está falando do contexto de céu, Deus e os anjos, certo? Então não tinha comércio, comprar e vender. Então a ideia não é comprar e vender. Então ele está falando aqui, olha, que esse querubim, ele transportava. Mas transportava o quê? Certo? Quando a gente vai olhar o contexto todo do céu, aí a gente entende que ele está falando o quê? Da adoração, porque toda a criação adora ao Senhor. Vocês já viram aquele vídeo, tem um vídeo no YouTube, se você não viu, é interessante ver, que mostra os sons do universo. Sim. Sons de animais. Né? É muito interessante ver aquilo lá. Foi um que o Paulo Calado mostrou? Um deles é esse, mas tem mais. Né? E são vídeos que eles mostram essa questão, toda a criação ela adora, né? E essa adoração era para quem? Para o Criador. E quem é que estava, tipo assim, no meio de campo, né? Quem é que estava nesse processo de levar a adoração diante do trono? Esse querubim, certo? E por causa desse transporte, está dizendo o texto ali, o coração dele se encheu de iniquidade. Isaías capítulo 14, já chego lá. Isaías 14, né? Isaías 14 diz que o que ele desejou foi ter um trono também. E que ele queria que o trono dele fosse acima das mais altas nuvens. Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então imagina, ele está levando a adoração, ele tem acesso ao trono, ele tem acesso à glória, e em determinado momento nesse processo, ele começa a pensar, peraí, não precisa ser tudo para ele. Né? Eu posso, ao invés de 10%, dar 2%. Né? Eu não preciso, né, vir em todos os cultos, eu vejo só domingo à noite, tá bom. Né? Eu vou participar. Entendeu? É o mesmo raciocínio. Por que eu vou dar o melhor para Deus? Vou ficar com pouco para mim. Está entendendo? E esse raciocínio dele começou a encher o coração dele de iniquidade, porque ele começou a querer ser igual a Deus. Entenderam? Aí Deus traz juízo sobre ele, diz que um fogo o consome e Deus o lança sobre a terra. Deus o lança sobre a terra. Tá? Vou chegar lá, primeiro aqui.
Bom, esse lançamento sobre a terra, Apocalipse também fala, né? Ai de ti, ó terra, porque foi lançado. Eu acho que ela deve estar fazendo referência, inclusive, a essa passagem, né? Isso, e quando fala um terço das estrelas do céu que o segue, isso, né? Ele está falando desse momento. Desse momento também. Isso. Agora, pastor, a questão, por exemplo, o que é o comércio, né? O comércio, ele implica em transporte, mas ele implica também em troca, né? Não caberia também esse raciocínio de que havia uma troca, que ele levava algo e Deus devolvia algo para ele, que ele trazia, havia como se fosse uma circulação de mercadoria, tá? É uma troca, né? Uma relação de troca aí, ele levava aquilo, ele expressava e Deus recebia isso, enchia ele novamente, e ele cheio, ele levava de volta, ou seja, há o transporte, claro, mas também há uma relação de troca. Será que não quer dizer as duas coisas? Então, talvez tenha sido colocado a palavra transporte na tradução do português por causa dessa questão, né? Eu prefiro a palavra transporte, porque na palavra transporte eu tiro aquela obrigatoriedade de Deus devolver alguma coisa. Porque Deus não é obrigado a devolver. Sim, não há uma... Mas é só pela graça. Transporte e recebo. Deixa eu só ir na ordem aqui. Leni tinha pedido a palavra. Isso tudo que aconteceu foi antes da criação do homem. Antes da criação do homem. Então, quando o jardim foi feito lá, o inimigo estava aqui rondando. Isso. Quando o jardim foi criado, Satanás já tinha sido lançado sobre a terra. Tem um comentário na Bíblia Shed que fala que os estudiosos acreditam que essa queda destruiu a vida inicial que existia na Terra, né? Vamos chegar lá. Vamos lá, agora. Essa questão da palavra comércio tem muito a ver, assim, com a obrigatoriedade, né? Como o senhor disse. E tem muito a ver com o raciocínio humano, né? Eu faço, eu recebo. Né? E não necessariamente. Na verdade, assim, o transporte talvez fosse mais adequado mesmo. Eu prefiro o transporte por causa disso. Da obrigação e do hábito que a gente tem de sempre querer alguma coisa em troca. A questão do comércio aí, vamos colocar assim, tem muito mais a ver com o sentido um pouco deturpado que esse conceito adquiriu no nosso tempo, né? Então, mas a Bíblia é clara, existe um princípio espiritual, que é plantar e colher. Você planta, você colhe, né? Isso é um princípio que é espiritual. Não é algo, por exemplo, circunstancial que Paulo escreveu para os Gálatas, por exemplo, lá no capítulo 6, e ele está orientando e diz para eles, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não é circunstancial, é um princípio do mundo espiritual. Se é do mundo espiritual, ele já existia antes. Então, essa plantação que havia de levar a adoração trazia algo de volta também. Entendeu? Só que eu prefiro a palavra transporte para tirar a ideia que tem, principalmente da questão da obrigatoriedade de Deus dar. Exato. Não era uma relação perfeita, né? Perfeito. Não tinha ICMS, ISS, era uma obrigação não tributada. Então, totalmente voluntária. Você vê o que a queda trouxe, né? Totalmente voluntária, né? Mais uma vez aqui, olha, então Isaías 14:15 fala: serás precipitado para o reino dos mortos. Aqui seria o início da morte espiritual. A questão aí, a tradução não pode ser para o abismo. Então, aí fala no mais profundo do abismo. Isso. E aí em Gênesis fala que a terra era um abismo. Era caos, desolação, caos, que a gente tinha visto. Exato. E nesse comentário que eu citei, eles falam que esse abismo começou com a queda. Antes existia vida. Isso. Antes que o homem fosse criado, houve essa revolta, vamos dizer assim, em que esse querubim, não apenas ele, mas um terço das estrelas dos céus, né, se voltaram contra o governo de Deus, não queriam se submeter à autoridade de Deus, e então, por conta disso, foram lançados sobre a terra. E causou caos. Né? Pastor, mas então,
querubim destruiu algo perfeito que Deus tinha criado inicialmente. Ele transformou o que era bom em caos. Deus aí. Não Deus. A criação de Deus. Esse querubim, ele recebe o juízo e é lançado sobre a terra. Aquilo que já existia, que era harmonioso, virou um caos. Certo? Então, quando você vai, a gente vai ver daqui a pouco, para Isaías 45, você vai ver que a Bíblia fala de Deus recompondo as coisas, ou compondo. Quando um músico, por exemplo, ele vai compor uma música, ele nunca parte do nada. Não existe nenhuma música que surgiu de nada, porque ele precisa no mínimo das 7 notas básicas. Então, o que é compor? É pegar algo existente e transformar aquilo em algo harmonioso. Foi o que Deus fez. Fala, Rogério. Nesse contexto de querubim, pode existir agora um outro querubim querer se revelar? Olha, do que eu entendo, porque a Bíblia não entra nessa questão. O meu entendimento é que aquele momento de selo, né, sobre os querubins que caíram, também trouxe um selo sobre aqueles que decidiram que seriam de Deus. Quando nós estivermos no céu, não haverá possibilidade de pecarmos mais, certo? Porque estaremos selados. Ah, mas então não vai ter liberdade no céu? Sim, seremos plenamente livres no céu como Adão era livre. Com qual diferença? O selo que Deus está nos dando hoje, lá não nos permitirá mais pecar. Ufa, né? Ufa. Então, eu tenho esse entendimento que os anjos que optaram por ficar com Deus foram selados para nunca mais caírem. E aqueles que caíram foram selados para nunca mais voltarem. Então, para eles não tem jeito. Gente, vocês vão encontrar pela internet, se vocês buscarem, que tem gente que ora para a conversão de Satanás. Coitado, caiu, precisa se converter. Né? Mas não tem jeito, para Satanás não tem jeito. O destino dele já está selado, está escrito na Bíblia. Deus não vai voltar atrás. É como orar para aqueles que já morreram. Isso. Acabou. Isso. Cessou, já foi estabelecido o destino, acabou. Né? Fechou-se a porta da esperança. Oi? Eu tenho uma dúvida. A Edna falou do abismo. É aquela passagem que Jesus chega e cura um homem e os demônios que tinham nele vão para os porcos. Parece que os demônios falam, por favor, não mande a gente para o abismo. Né? Eles suplicam. Né? Esse abismo é a mesma coisa. Sim. Quando a gente faz um estudo de batalha espiritual, eu não vou entrar muito nesse texto, porque daria bastante tempo. Mas quando a gente estuda batalha espiritual, a gente descobre uma coisa. Estou adiantando coisas daqui também. A gente descobre uma coisa. A ideia de abismo tem a ver com o profundo do oceano. Os cientistas dizem de um grande meteoro que caiu na Terra e trouxe caos. Certo? Inclusive tem uma parte, não me lembro agora a localização geográfica, outra vez que eu falei sobre esse tema, o Edmar estava junto, ele vai em tal lugar. Mas tem um local do oceano que é o mais profundo de todos, e creem que ali seria o lugar em que esse meteoro, esse asteroide aí, teria caído. Então, nessa queda, entendeu? Que seria esse querubim, 1/3 dos anjos que o seguiram, lançados sobre a terra, e ali ficou a morada desses demônios. Por isso Satanás gosta tanto de águas. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns aqui já sabem disso. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto hoje. Mas há 20 anos praticamente atrás, orando pela cidade, olhei para o Vitória Régia. Não foi nem eu, primeiro foi a Gisele. Eu falei assim, Edson, você já viu uma foto que saiu no Jornal da Cidade?
Isso do Vitória Regia? Eu falei, não vi. Aí ele falou assim, olha, é muito estranho, porque parece uma imagem. Uma imagem. Assim, aí eu fui atrás. Consegui no jornal a cópia da foto. E quando a gente olha, e agora recentemente saiu uma reportagem dos 10 anos da morte do Jurandir Bueno, né, que foi o arquiteto do Vitória Regia. E é curioso, porque ele tem, na mesa que ele está dando a entrevista, a última entrevista de 10 anos atrás, de um pouco mais de 10 anos, tem um papel de rascunho do Vitória Regia, em que está descrito ali a escadaria lá, a arquibancada, está escrito lá, manto. O palco lá embaixo, do lado, ele escreveu cabeça. E os arcos acústicos em volta está escrito coroa. Mas em 99, 2000, eu não sabia disso. Mas Deus mostrou que aquele era um monumento espiritual que tinha sido levantado à Rainha do Céu. E está sobre as águas. Está envolvido por água. Entendeu? Então é muito comum, onde tem água, ter alguma coisa também feita de consagração, de sacrifícios, de altares feitos ao maligno. É muito comum. Bom, é lógico que ele não atua só na água, né? Mas é como mostrando que o abismo é o lugar onde ele caiu. Voltar para o abismo é voltar lá e ficar aprisionado lá. É mais amplo do que isso, tá? Mas simplificando seria essa ideia. Então, a ideia de abismo está ali. Quando Deus começa o processo de criação, a terra era toda água, não era? Porque no primeiro verso diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ou, em outra versão, sobre a face do abismo. Quem tem essa versão? Dá uma olhada aí. Eu não lembro qual é a versão, mas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou então, outra versão, pairava sobre a face do abismo. Das águas. Quem tem do abismo aí? Alguém tem? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, porque na tradução aí a ideia é a mesma. É água, mas é também um abismo. Água profunda, né? É interessante que em Apocalipse, ele fala, você falou isso agora, me veio a memória, eu não sei se a interpretação correta seria essa, mas em Apocalipse fala da morte do mar. E uma das pragas que vão ser lançadas contra a terra, vai haver a morte do mar. Tanto é que ele fala que a podridão vai causar maldição por parte dos homens. Você imagina o mar morrendo. É toda uma consequência de pragas e destruição que vem no final. Isso, mas eu achei estranho, porque eu falei, puxa, mas o mar, né? E o mar, não os rios de água doce. Se a gente for ver em Apocalipse na cidade, vai ter um rio, mas não tem mar. Mas não é um rio natural. E não é um rio, acho que de água. A gente não vai precisar beber água no céu, gente. Não vai dar para dar uma nadadinha ali? Não dá. A gente não vai precisar beber água. A gente precisa do nosso organismo. A deterioração do nosso organismo pede que a gente beba água. No céu, o nosso organismo não vai deteriorar. Não vamos precisar beber água. Então é um rio de cristal. Vai nadar, vai andar sobre a água. Eu pensei que tu ia fazer uma nadadinha, dar uma pescada lá de vez em quando, né? Uma pescada seria legal, né? Vamos dar ideia, né? Vamos lá, onde que eu tô? Não, vamos lá. Tá bom. Abismo. Então a ideia dessa queda que cai sobre a terra gera esse caos. A terra inteira é coberta de água. Só depois Deus vai trazer à tona a terra. A terra está submersa. A parte seca está submersa, ela está molhada, porque há água por cima. Então Deus começa a separar. Deus pega um pouco dessa água e joga para cima. Terra é água de cima, água de baixo. Né? Depois ele pega a terra e traz, né? E torna visível a parte seca. Ok?
Então Deus está recompondo aquilo que havia sido afetado por causa da queda daquele querubim. Certo? Vamos seguir aqui. Então a gente vê aí na descrição, né, que inicialmente era mineral e depois vegetal. Seres espirituais eram no início e depois seres humanos. Deus criou o homem e a mulher. O local da habitação de Lúcifer era o ideal que originalmente estava no coração de Deus. O jardim onde veio habitar Adão e onde nós habitamos hoje parece ser apenas um reflexo e deverá ser destruído pelo fogo, de acordo com 2 Pedro 3, 12 e 13, a fim de dar lugar ao plano original de Deus. A descrição da Nova Jerusalém de Apocalipse 21 oferece uma passagem paralela ao que lemos em Ezequiel 28. Tá? Então, esse local de habitação de Lúcifer era o ideal, ok? Ele está ali, acesso direto ao trono, a adoração de toda a criação, tudo está acontecendo de forma harmoniosa e perfeita. Esse é o ideal de Deus. No final das contas, o que Deus está fazendo? Trazendo a gente de volta para lá. Certo? Para isso, Deus recria a terra, reorganiza o que tinha sido contaminado, põe ordem na casa, coloca o homem, e a partir daí, Deus então começa um processo de trazer a gente para cá. Ok? Aí eu vou colocar algo do meu coração, gente. Não me perguntem assim, tem texto bíblico? Não, não tem. Tá? Não tem. Mas é questão de fé. Existem coisas que a gente tem como convicção das coisas que estão na Bíblia. Então eu vou falar para vocês como coisa do meu coração. Vamos pensar o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Deus é um só, amém? Vamos partir do princípio. Deus é um só, não são três pessoas, né? Para não haver distorção, principalmente está gravando. Então, né? Deus é um só, mas Deus é também três pessoas. Antes de todas as coisas serem criadas, até dos querubins, antes de tudo isso, Deus já era três pessoas em uma só. Como é que eu entendo isso? Não sei, tá? É um princípio bíblico, mas a gente só dá para entender pela fé, só dá para aceitar pela fé, porque não tem como explicar isso. A coisa mais óbvia que eu já encontrei hoje para explicar isso é um triângulo equilátero, né? Você tem o triângulo, três lados iguais, né? Exatamente iguais. É um triângulo só, mas são três pontas diferentes. Três pontas distintas, melhor, não são diferentes, são distintas, né? Então, nesse sentido, Deus é um só, e Deus também é três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre foi assim. Deus nos criou seres sociais, colocou o homem no jardim e disse, não é bom que ele fique só. Por quê? Porque Deus o criou segundo a sua imagem e semelhança, e Deus é social. Ele é um, mas ele também é três. Tá? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, nesse sentido da unidade de Deus, que está lá no início, mas são três pessoas, veja que esse querubim ele está levando adoração, ok? Mas Apocalipse diz que quando ele cai, ele carrega consigo 1/3 das estrelas do céu. Que estrelas são essas? São anjos. Anjos, serafins, né? Arcanjos, todo mundo que está lá é 1/3 que vai com ele. Ok? Então veja, você tem Deus, Pai, Filho e Espírito. E você tem 1/3 desses anjos saindo fora. E Deus então decide o quê? Que Ele vai criar a igreja. Tudo que Deus está fazendo, de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse 22, é criando a igreja. Tudo. E essa igreja vai ocupar aqui espaço do 1/3 que saiu. Agora é curioso
Muito interessante, porque a Bíblia nos faz olhar para Jesus. Deus é Pai, maravilha. Relacionar-nos com Deus como Pai é maravilhoso. Deus é Espírito, e é importante entender, Deus é Espírito, o Espírito é uma pessoa, nós nos relacionamos com Ele, é maravilhoso. Mas todo o foco de Gênesis ao Apocalipse é a pessoa de Jesus. Todas as coisas convergem para Ele, a Bíblia diz. Tudo volta para Ele. Por quê? Porque o que Deus está construindo na história tem um objetivo, a adoração do Filho. Entendeu por que o diabo ataca tanto a adoração na igreja? Porque ele sabe que nós somos substitutos dele. Ele perdeu a glória que ele tinha de acesso ao trono. Deus constrói o tabernáculo para dizer, olha, é isso que eu quero. Aí chega lá na frente em Jesus, quando ele está na cruz, diz que o véu se rasgou. Nós temos acesso ao trono. Ah, mas é o trono do Pai ou o trono do Filho? É um trono só que tem no céu. Não existe 2 tronos, 3 tronos, 10 tronos. Só existe, na verdade, um trono. Nesse trono estão Pai, Filho e Espírito. Nesse único trono nós vamos nos assentar com Ele. Porque se o Filho está lá, nós estaremos nele. Quem fez aprofundamento 1 sabe disso, né? Nós estamos nele. Sim. E se estamos nele, nós vamos estar assentados com Ele. Amém? Então, tudo que Satanás quer impedir é que a adoração flua. E eu quero dizer, você está sendo treinado para o céu. Amém. Por isso que a gente não pode se deixar prender por qualquer coisa na adoração. Por que Deus não destruiu Satanás? Por que Deus não destruiu lá no começo? Satanás será testemunha da grande sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecido de principados e potestades através da igreja. 3:20. Só pode repetir? Satanás será o quê? Testemunha. Ele será testemunha desse levantar da igreja, né? Da igreja assumir esse papel de adoração. É por isso que Satanás, ele fica furioso, ele não consegue prever o que a gente vai fazer. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3, né? A multiforme sabedoria de Deus é revelada para principados e potestades hoje. Então, hoje, ele vê o que a gente está vivendo hoje. Ele não consegue prever o que virá amanhã. Ele só conhece daqui para trás. Então, todo dia, Satanás é surpreendido pela sua adoração. Pelo que Deus faz na sua vida. Cada momento que você tem um tempo para buscar Deus, cada momento que você adora a Deus, cada momento que você tem uma experiência com Deus, Satanás é surpreendido. Quem já viu, e a gente já teve aqui inclusive a ministração de um ex-satanista, né, o Daniel Mastral, uma coisa que ele falou, ele continua falando, é que aqueles que estão da igreja? Aqueles que estão hoje, né, no controle desse movimento demoníaco mundial, né, e preparando as coisas para a manifestação do anticristo, já marcaram várias datas. Mas nunca conseguiram. Por quê? Só vai acontecer quando Deus estabelecer. Por quê? Porque Deus tem o controle da história. Nós vimos lá no começo com Gênesis. Deus está no controle da história. Segundo, porque quando ele pensa que estabeleceu um plano de longo prazo perfeito, ele é surpreendido pelo que Deus faz na igreja. Por isso a nossa adoração faz tanta diferença no mundo espiritual.
Porque nós estamos entrando naquele lugar e a porta está aberta. Nós estamos entrando lá, na sala do trono, não é como a gente às vezes canta. Por que a gente está entrando na sala do trono? Porque o novo e vivo caminho foi aberto para nós. Por Jesus a gente tem entrada lá. Entendeu? O véu foi rasgado. A obra da cruz proporciona para a gente esse acesso àquele lugar glorioso que aquele querubim perdeu. Ele perdeu, mas nós temos isso como direito. Só que a gente deixa isso de lado. A gente não se dá conta do privilégio que é a adoração. O que nos espera é muito mais glorioso do que a gente pode imaginar.